Artefatos indígenas estão aparecendo no fundo do rio Amazonas, onde a seca deixa à mostra peças de cerâmica que era de moradores antigos daquela região que viviam há muito tempo naquele local, na comunidade de Juruamã, da cidade de Alvarantes, devido a engrandecer esses objetos cerâmicos com imagem e pintura da identidade cultural da época.